Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Após 2 semanas de descanso, estamos de volta. Glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Nos permitiu vencer mais um ano. Alguns não conseguiram vencer esse ano aqui na Terra. Alguns foram recolhidos pelo Senhor e venceram a sua jornada. Se foram recolhidos, estão com o Senhor, eles venceram. E nós ainda temos trabalho a fazer aqui na Terra. O Senhor ainda tem projeto, propósitos, palavras. O Senhor tem muito a nos acrescentar aqui. Eu quero convidar você a compartilhar o link. A sala está aberta, a pessoa não vai precisar pedir autorização para entrar e vai entrar já no mudo, já está programado, é assim, fica mais, as pessoas ficam à vontade. Vamos orar? Quero convidar você, vamos orar conosco? Senhor, nesta noite nós louvamos o teu nome mais uma vez, porque o Senhor é santo. A tua misericórdia e o teu amor duram para sempre, se renovam todas as manhãs. A tua bondade, a tua misericórdia tem nos perseguido todos os dias da nossa vida e nós somos gratos a ti. Senhor, esta segunda-feira, após festas de fim de ano, Senhor, iniciamos um novo ano sobre a sua autorização e também sobre a tua graça e o teu amor. Um ano de 2024 que o Senhor nos deu e o ano de 2025 que o Senhor nos propõe, que o Senhor abre portas, que o Senhor faz chover, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos capacita. Nessa noite, Senhor, abre a nossa mente, tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, a aprender da tua palavra. Tira de nós todas as distrações em volta, tudo aquilo, Senhor, que vem, Pai, interromper a nossa atenção. Faz da nossa mente cativa a Ti nesta noite, no nome de Jesus, em entendimento. Senhor, eu creio que a tua palavra ela trabalha de forma individual e de forma coletiva, então faz assim, conforme o Senhor quiser. Entra na divisão da alma e do espírito, trazendo, Senhor, respostas para aqueles que vêm buscar respostas, trazendo entendimento para aqueles que precisam de entendimento, saciando a nossa sede, porque a tua palavra é a água viva do céu. Nós te pedimos, visita cada casa, faz milagres extraordinários, toca nos corações. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Não estamos aqui pela letra, pela lei, mas estamos aqui pela palavra viva que alimenta, por causa de Ti, Senhor, e só por Ti. Te louvamos e te adoramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Gente, nós estamos no Evangelho de João, o capítulo é o capítulo 17. Abra sua Bíblia, por favor. Do Evangelho de João, capítulo 17, você deve estar vendo aí no seu computador ou na tela do seu celular, a tela que eu estou vendo aqui, estou compartilhando para você um pouquinho de uma anotação que a gente faz. Se você está aqui a primeira vez, nós estamos estudando o Evangelho de João, já estamos no capítulo 17, faltam poucos capítulos para a gente encerrar o Evangelho de João, então eu convido você a se esforçar, né? Eu sei que não é fácil numa segunda-feira à noite a gente quer tomar um banho, comer, deitar e dormir. Mas é o dia que o Senhor tem separado para nós. Então, por isso eu quero pedir para você, se você puder, arruma um canto para você sentar, não ficar deitado. Vai dar sono se você ficar deitado. Se você puder arrumar, abrir a sua Bíblia, pegar um papel, uma caneta, poder marcar para que a sua atenção fique focada naquilo que você vai ler, daquilo que você vai meditar. Nós vamos meditar na palavra. Então, se você não faz isso, existe a possibilidade de você dormir. Dormir mesmo, mesmo, profundamente. Quando você acordar, você vai acordar com o seu celular despertando amanhã. Então, eu convido você a tomar uma postura de mudar do conforto, tirar o seu conforto, porque senão você não vai conseguir acompanhar. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. Nosso querido amado João, capítulo 17, ele vai falar sobre Jesus orando. O título na minha Bíblia está assim, ó, Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer isso,
Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejam do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Eu não sei se você já leu todo o capítulo 17 antes de agora, mas o capítulo 17 ele sempre mexeu muito comigo, o capítulo 17 do Evangelho de João, em pensar que Jesus estava fazendo uma oração. E nessa oração ele também estava incluindo a nós, aqueles que iriam crer em Jesus. Eu lia e às vezes leio o capítulo 17 e fico emocionada em pensar que o Senhor, perto da crucificação, ele parou para orar por mim, orar por ele, orar pelos discípulos. O que a gente está vendo aqui é a oração de Jesus. Para a gente recapitular aqui um pouquinho, muito rápido, você poder entender. Quem não está com a gente desde o começo, vai lá no canal do YouTube da igreja, tem desde o primeiro episódio, né? A gente teve um panorama do Evangelho de João em diante, você vai conseguir entender todo o Evangelho de João. Então, só para a gente rapidamente aqui relembrar, porque foram duas semanas de descanso. No capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus ele ensina um evangelho de servo, de servidão, de servir. Jesus lava os pés dos discípulos, logo após eles estarem discutindo quem seria o maior no reino, como que Jesus assumiria o reino. Jesus começa ali
ensina eles a ser servos, a servir. Jesus amarra um pano na cintura, lava os pés dos discípulos. Eles estão ali na mesa. Jesus ensina a ser humilde. Eles começam a participar do que a gente chama da última ceia. Existem, né, pinturas famosas sobre a última ceia, por exemplo. É exatamente essa última ceia de que nós estamos falando. Nesse capítulo 13, Jesus ali na mesa, ele começa a conversar com os apóstolos. Ele já sabe que será traído. Judas Iscariotes levanta porque Jesus entrega ele na cara grande, mas só quem consegue entender o que está acontecendo é Pedro e João, né? Porque Pedro vira para João e fala assim: pergunta para ele quem é. Porque Jesus fala que um dos da mesa iria trair. E Pedro vira para João e fala: pergunta aí, pergunta quem é. Aquele cochicho na mesa, os outros estão conversando, não prestam atenção. Jesus fala: aquele que põe a mão comigo no prato. Então Jesus coloca ali a mão e ele também põe, o Senhor serve a ele, o Senhor fala assim: ó, vai fazer aquilo que você tem que fazer e faz rápido. Judas levanta para atrair Jesus. Quem não escutou a conversa não prestou atenção. Todos os outros apóstolos não sabiam que Jesus tinha dito quem era para João e para Pedro. Ficam assim: o que Judas está fazendo? Por que ele levantou depressa? Vai ver que ele foi lá comprar comida, porque ele é que cuidava da sacola do dinheiro, das ofertas que as pessoas davam para Jesus e os apóstolos sobreviverem. Então, ele que cuidava desse dinheiro. E eles pensaram, ele deve ter que comprar alguma coisa para Páscoa, está resolvendo alguma coisa. Depois que Judas sai, Jesus fala para Pedro que Pedro vai negar Jesus, avisa a Pedro que Pedro vai abandonar Jesus. E ali Jesus começa a falar sobre a sua partida, sobre a sua entrega na cruz. Por que que é importante a gente ter esse cenário? Porque mesmo faltando pouco tempo para Jesus ser crucificado, ele não perde o foco, ele está no foco, lembra do foco? O foco dele é cumprir aquilo que o Pai mandou ele fazer. Qual é a missão de Jesus? Pregar o Evangelho, se entregar como sacrifício vivo, para que nós pudéssemos sermos salvos por ele. Então, Jesus fazia a vontade do Pai, essa é a vontade do Pai, esse era o foco de Jesus. Mesmo sabendo que dali a pouco ele ia passar por tudo aquilo que ele passou, ele continua fazendo o quê? Ele começa a ensinar os discípulos um monte de coisa, e no capítulo 14 ele vai fortalecer os discípulos. O interessante é que quem está indo para a morte é Jesus. E é o próprio que vai para a morte está fortalecendo os discípulos. Ao invés dos discípulos terem entendimento, talvez na lógica humana seria você tentar fortalecer aquele que está prestes a morrer. E não quem está prestes a morrer, fortalecer quem não vai morrer naquela hora. Então Jesus começa a fortalecer e a consolar os discípulos, porque os discípulos começam a sentir que Jesus vai partir. Eles começam a sentir a sensação da perda, sensação de orfandade, Jesus está indo embora, como é que vai ser? Jesus começa a confortar os discípulos, lá no capítulo 14, quando ele diz assim: não turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, eu não teria dito para vocês que eu vou preparar lugar. O Senhor diz para eles: olha, não se preocupe, não fique com o coração pesado. Eu vou para o Pai preparar lugar, mas eu volto. Então, é clara a promessa do retorno de Jesus, e é por cumprimento dessa promessa que nós estamos esperando e crendo até hoje. Jesus vai começar a falar que ele é o caminho para o Pai. Jesus promete o Espírito Santo. A gente estudou a fundo sobre o Espírito Santo, investimos bastante tempo estudando sobre o Espírito Santo. No capítulo 15, Jesus fala sobre a videira e os ramos. Ele é a videira, nós somos os ramos, lembra? E ele diz que o mundo vai odiar os discípulos. Tô tendo problema no mundo, isso o Senhor avisou que ia acontecer. Como a gente ouviu ontem, a terra não vai facilitar. E o pecado que está no mundo
Nós não somos desse mundo. Lembra quando a gente estudou Romanos? Nós não somos desse mundo. A nossa mente é uma mente espiritual, uma mente transformada. Então, eles não vão estar de acordo conosco, vão nos odiar. Isso é normal. Agora, nós devemos odiá-los também? O que que Jesus falou lá na hora, no capítulo 13? Devemos servir, amar uns aos outros, nós devemos amar as pessoas. No 16, Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo, vem a tristeza no coração dos discípulos. E no finalzinho do 16, o 33 fala algo assim: o Senhor Jesus encerra o aviso da sua despedida, da sua morte, com uma frase de triunfo. Ele encerra no capítulo 33 dizendo assim: capítulo não, versículo 33 do capítulo 16. Eu venci o mundo. Olha aí, capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mesmo no meio das tribulações, mesmo quando Jesus parece que está ausente, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenho ânimo, eu venci o mundo. Jesus dá um brado de vitória, dizendo: eu venci. Ele ainda não tinha sido crucificado, ainda não tinha ressuscitado dos mortos, mas ele fala assim: eu venci o mundo. E nesse ritmo aí, o que que vai acontecer? Jesus vai orar. Está chegando a hora. Orar. Orar é algo assim que eu tenho um hábito eu sempre penso que é algo que é bem, bem doido, bem sem sentido. Porque nós oramos para Deus que sabe todas as coisas, vamos falar aquilo que ele já sabe, pedir aquilo que ele sabe que a gente precisa, ou agradecer aquilo que ele também já sabe, tudo ele sabe. Então parece que orar não tem muito sentido. Mas se orar não fosse importante, não tivesse sentido, Jesus não faria. Lembra que Jesus cumpriu e tudo que ele fez para ser nosso espelho. Nosso espelho não, nós somos o espelho de Cristo. Na realidade, ele é aquele que nós temos que espelhar, aquele que nós temos que imitar. Então, se Jesus se afastava um tempo para ficar sozinho para orar, quem sou eu para não orar? Se Jesus, perto de se entregar para ser morto, orava, quem sou eu para não orar? Ainda que a gente não entenda na lógica, mas o próprio Jesus estava fazendo. Então, no capítulo 17, comecinho aqui, diz que Jesus está orando por si mesmo. Versículo 1, ele diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Ele acaba de falar com os discípulos, então vamos lá. Faz a cena na sua mente. Lembra que a gente gosta de estudar a palavra assim? Cria a cena na sua mente. Jesus fala sobre o Espírito Santo, sente a tristeza dos discípulos. Depois de tudo que ele falou, ele levanta os olhos aos céus e começa a orar. E na oração ele diz assim: Pai, chegou a hora. Estava chegando a hora de Jesus ser entregue. Dele se entregar, na realidade, né? Estava chegando a hora. Então eu quero que você entenda que o capítulo 17 é o próprio Deus orando. O capítulo 17 de João não é uma poesia que João escreveu como Salomão escreveu Provérbios. Não é um salmo como Davi escreveu ou outros autores escreveram. E nem é nada que João simplesmente tem escrito uma coisa simples. É o próprio Jesus orando. E Jesus, ele levanta os olhos para o céu e fala assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Nesse primeiro versículo aqui, mais uma vez, a gente tem claro e bom tom que Jesus é Deus. Por quê? Quando Jesus fala assim: Olha, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique, Jesus está reivindicando para ele mesmo uma glória, a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Então, se Jesus está aqui, ele está aqui, se não,
Nós vemos que Jesus está aqui dizendo: glorifica o teu filho. Ele está reivindicando a glória para ele, então ele só pode ser Deus. Porque ele não faria essa reivindicação se ele não fosse Deus. Porque Deus não divide, não dá sua glória para outra pessoa. Vai lá no livro de Isaías para você não dormir e abre lá em Isaías 42. Vamos ver o que que diz aí sobre isso. Isaías 42, versículo 8. Marca aí já João 17 na sua Bíblia para você poder voltar. Você vai ficando craque mexendo na sua Bíblia. Isaías 42, versículo 8. Diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, o próprio Deus está dizendo: Eu sou o Senhor e eu não vou dar a minha glória para ninguém. Mas Jesus aqui ele fala assim: Pai, glorifica o teu filho. Ué, como assim? Parece que não tem sentido. Mais uma vez, por que que acontece? Lembra que João, ele em todo tempo ele deixa claro para a gente que ou a gente crê que Jesus é Deus ou não crê? Então, ou a gente crê ou a gente não crê. Mais uma vez, João está colocando aqui as palavras de Jesus, deixando claro que Jesus é Deus. Vai lá em Isaías 48. Você está no livro de Isaías 42, vai para o capítulo 48, versículo 11. Profeta Isaías, né, profetizando, escrevendo aquilo que o Senhor deu a ele. Versículo 11 ele diz assim: por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Isso é Deus dizendo. Então, não teria sentido se Jesus não fosse, como muitos falam, não, mas Jesus não reivindicou, ele não disse que ele é Deus em nenhum momento. Mas é que ele está se colocando no mesmo nível do Pai. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então, aqui ele reivindica a glória do Pai para ele, tá? Versículo 2: Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Nesse momento aqui, quando o Pai concede autoridade a Jesus, aqui vai começar uma nova era, um novo tempo na Terra. De repente alguém, né, vai ler, fica assim, ai, é o fim do mundo, quando que o mundo vai acabar? Né? Quando vai vir o fim dos tempos? Vou lá ler Apocalipse para ver o que que vai acontecer. Gente, o fim dos tempos começou desde quando Jesus estava aqui na Terra. Jesus foi crucificado e ressuscitou. O fim dos tempos começou ali. É uma nova era, um novo tempo. Ele fala aqui, ó, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Lembra que Jesus tem vida em si mesmo? Ele concede vida eterna a todos a que o Pai entregou na mão dele. Vai lá, para você ficar craque. Deu Daniel. Deuteronômio é depois. Daniel 13. Antigo Testamento. Profeta Daniel 13. Vamos. Não, 7. Daniel 7, a gente vai ler o 13 e o 14. Daniel capítulo 7, 13 e 14. Inclusive, a gente já falou sobre esse versículo quando a gente falou sobre o Filho do Homem. Daniel 7, versículo 13. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. O que nós lemos ali em João 17, 2
que a gente leu ali? Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele pelo Pai. O que Jesus está falando ali em João 17, Daniel viu nessa visão. Compara comigo. Vamos lá viajar assim para você falar assim: nossa, uau, mas é isso aí. João 17, 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Marca aí, você vai ler João e vai ler Daniel. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Quando a gente vai lá em Daniel, o que que diz aqui no versículo 14? Ele recebeu autoridade. Quando Jesus começou a oração dele ali no versículo 1, o que que a gente falou? Glorifica o teu filho. Aí o que que diz aqui em Daniel 14? Ele recebeu autoridade e glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Versículo 2 lá de João 17. Parte B, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, o domínio dele jamais será destruído. O Senhor Jesus tem autoridade sobre tudo. Daniel teve essa visão. Ele viu o Pai dando autoridade ao Filho, dando autoridade a Jesus. Minha irmã, mas eu li ali Daniel, não vi o nome de Deus nem o nome de Jesus. Então volta para Daniel de novo. Volta lá para Daniel para você entender esse versículo 13 e 14, que é extremamente importante. Versículo 13. Daniel teve uma visão, tá? A história de Daniel, ela não se resume a o jejum que ele fez, aos 3 amigos sendo lançados na fornalha e Daniel sendo lançado na cova dos leões. Daniel tem muito mais do que isso a nos ensinar. Tem muito mais mensagem do Senhor do que isso. O que que ele diz aqui no versículo 13? Em minha visão à noite, Daniel está tendo uma visão, tá? Não foi um sonho, foi uma visão. Vi alguém semelhante a um filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Irmã, quando você falou isso? Vai lá no YouTube lá, passa lá, estuda lá João, que a gente explicou sobre o filho do homem. Vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Tá? Acompanha aí a sua mente. Lembra que você tem mente de Cristo, que você faz a cena. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então, Jesus é o filho do homem. Esse ancião, em algumas traduções está, aproximou-se ao ancião de dias. Essa é uma forma de falar que, aqui na Bíblia, a forma de se referir ao pai, porque ancião é a pessoa que já viveu muito, né? E algumas traduções traz ancião de dias, quer dizer, é aquele que já viveu por muitos dias e vive para sempre. Esse ancião de dias é o pai. Você pode marcar na sua Bíblia, tá bom? Então fala aqui, ó. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade. Quem foi que deu? O ancião de dias. Foi o pai. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel tem a visão do pai entregando tudo nas mãos do filho. Essa visão que Daniel teve. Então você pode marcar na sua Bíblia o versículo 13 e o 14 do capítulo 7 de Daniel, você pode botar aí João 17, 2, tá? Volta lá para João 17. Versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna. Uma coisa que a gente precisa entender, nós somos seres eternos. Irmã, como assim? Eu tô ficando velho. Eu também. Essa carne aqui, que é perecível, porque a gente
falou até sobre isso ontem, né, no culto. Ela, quando nós morremos, ela começa a apodrecer. Ela é perecível, por isso ela vai envelhecendo, ela está cheia de pecado. Não é que a carne é ruim, que o corpo é ruim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas como tudo foi contaminado, foi alterado por causa do pecado lá que aconteceu em Gênesis 3, o nosso corpo aconteceu a mesma coisa, tá? Mas nós somos seres eternos. O que que quer dizer isso? Quando nós fechamos os olhos aqui, nós vamos abrir os olhos em algum lugar. Só existem duas opções. Nós abrimos os olhos e vemos Jesus, estamos com Ele, ou nós abrimos os olhos e não vamos ver Jesus, estaremos no inferno. Resumindo e falando bem claro, nós somos seres eternos, nós vamos continuar depois que os nossos olhos se fecharem aqui. Acompanhou aí? Somos seres eternos. Então, o que que é a vida eterna? Nós já estamos vivendo uma vida eterna. Nós vamos viver para sempre. Aqui, agora, não, mas nós vamos viver para sempre. Nós não vamos desaparecer. Quando a gente morre, não, a gente não vira fumaça, não vira purpurina, não desaparece do lugar nenhum. Não, nós continuamos vivendo em algum lugar. Nós que estamos em Cristo, cremos e sabemos que viveremos com Ele a eternidade. Então, no versículo 3, ele diz aqui, ó, ele já diz o que que é a vida eterna. Para aqueles que estão em Cristo, qual é a vida eterna? Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna, além de tudo aquilo que a gente já sabe que a Bíblia nos promete, que o Senhor nos prometeu, que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, sobre ruas de ouro, os portões de pedras e a água que desce do trono, o rio que se abre e se estende por toda a cidade santa. Tudo aquilo que a gente lê em Apocalipse e em outros livros é, é um a mais que o Senhor nos dá. Mas a essência da vida eterna, Jesus diz aqui, qual é o porquê que nós vamos viver para sempre? O que que realmente é a vida eterna? É conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Nós vamos viver a eternidade conhecendo e conhecendo e conhecendo esse Deus Todo-Poderoso e a Jesus Cristo. Vamos ficar a vida eterna conhecendo e conhecendo e conhecendo. E o conhecer a Deus tem a ver com relacionamento profundo. Lembra que o Deus, nosso Deus, o Deus a que nós servimos, é um Deus de relacionamento? Então, nós vamos ter um relacionamento íntimo. Nós conhecemos mais as pessoas quanto mais íntimas nós somos. Nós ficaremos mais íntimos. E esse conhecer a Deus vai nos dar regozijo, satisfação, alegria, coisas que a gente não consegue sequer imaginar, como Paulo disse. Coisas que ele viu que a homem nenhum é, teria condições de falar, ou deveria até ver o que ele viu quando ele foi levado ao terceiro céu. Então, o que que é a vida eterna? É conhecer a Deus. O que que nós vamos fazer a vida eterna? Toda a eternidade, conhecer um Deus infinito, um Deus que é eterno. É isso que nós vamos viver na eternidade. Então, o verdadeiro significado da vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro significado. E isso tudo Jesus está falando orando, não perde o fio da meada. Jesus continua orando. E ele fala assim para o Pai: Olha, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Lembra que eu falei que ele não perdeu o foco? Ele fala assim: Olha, completei a obra, fiz os sinais, ressuscitei mortos, curei, perdoei pecados, falei do teu nome, fiz aquilo que tinha que ser feito, cumpri a minha missão. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Então Jesus ora ao Pai e afirma, e os discípulos ouvem. Ele diz assim: Olha, me glorifica com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então, antes do mundo, antes da criação, Jesus já existia no Pai. Aí, agora, do versículo 6 em diante, Jesus vai passar a orar pelos discípulos. Gente, é uma coisa extraordinária. Jesus orando perto da crucificação vai orar pelos discípulos. Diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Ele tinha dito que Pedro ia negá-lo. Ele chamou a atenção dos discípulos porque eles estavam disputando quem seria maior no reino dos céus. Mas com todos aqueles problemas que os discípulos deram a Jesus, ele diz assim: Olha, eles têm obedecido a tua palavra. Viva para que o Senhor Jesus diga sobre você, para o Pai, exatamente isso. Ele tem obedecido a minha palavra. Ela tem obedecido a minha palavra. O Senhor deu eles a mim e eles têm obedecido a tua palavra. E o 7 diz: Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. 8: Pois eu lhe transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Esse versículo 8 aí é o cumprimento de uma profecia que Moisés fez lá em Deuteronômio. Vai lá para Deuteronômio, capítulo 18. A gente leu várias vezes esse versículo durante o estudo de João. Deuteronômio 18, 18. Diz o seguinte: Levantarei do meio dos meus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Quem está com a gente acompanhando há um tempo e provavelmente vai lembrar que os líderes religiosos da época, né, que estavam acusando Jesus de blasfêmia, e todo o povo, ele esperava por alguém, um profeta que viria e iria falar com autoridade, como Moisés falava na época lá com os seus antepassados, com os antepassados dos apóstolos. O nosso Deus, ele deu as leis a Moisés e Moisés passou para o povo. O que você está lendo aí no capítulo 18 de Deuteronômio é Moisés falando o que Deus tinha falado para ele. Então Deus falava para Moisés, Moisés vinha e passava para o povo, lembra? Nesse capítulo 18, do versículo 14 até o 22, Moisés está falando sobre o profeta do Senhor. Todo o povo de Israel esperava por um profeta que o Pai iria enviar após Moisés. Moisés está dizendo aqui, olha, quer ver, ó? Vamos ler aqui do 14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. É Moisés falando: olha, o Pai vai levantar um profeta do meio de vocês. Jesus, gente, Jesus é judeu. Tava correndo na internet um tempo aí, o pessoal até brigando se Jesus era judeu ou se era palestino. Gente, Jesus era judeu. Meu pai da glória era judeu. É claro na Bíblia. E aqui Moisés está dizendo isso: olha, vai levantar um do meio de vocês. Quer dizer, tinha que ser um judeu. Não podia ser um estrangeiro, não podia ser um gentio, tinha que ser um descendente de Abraão, tinha que ser um judeu. Então ele fala aqui, olha, no meio de vocês, ouçam-no.
Desculpa, gente, engasguei. Mas lembra que eles não queriam ouvir Jesus? Jesus falava a eles: Você fala como endemoniado? Você vem da parte de Beelzebul? E ficavam acusando Jesus e não queriam, dava coceira nos ouvidos e não queriam ouvir. Mas Moisés disse: Ouçam, eles estavam esperando o profeta. Eles estavam esperando o enviado do Senhor. Eles estavam com ele e não creram. Por isso que aqui no capítulo 17, Jesus fala sobre isso. No versículo 8: Pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Lembra que era para ouvir o que o profeta dissesse? E eles aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviaste. Então, ele está dizendo aqui que os apóstolos, os discípulos, fizeram exatamente o que Moisés ensinou ao povo ali em Deuteronômio. Eles creram em Jesus e ouviram a sua palavra. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo. O mundo aqui no capítulo 17, ele tem um sentido ruim, um sentido de pecado, um mundo corrompido pelo pecado, tá? Por isso que Jesus vai falar que você vai sentir que o tom aqui é de que o mundo é mau, tá? Que não é bom. 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. É muito importante a gente ter o entendimento que a unidade do corpo de Cristo é algo tão importante, que próprio Jesus orou pedindo para que nós fôssemos um, como a Trindade é um. É tão importante que Jesus, próximo a se entregar em sacrifício, ele fala sobre isso. Olha o que ele fala aqui, ó: protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então, Jesus não exige de nós nada diferente do que ele tenha feito como exemplo para nós, ou que ele faça como exemplo para nós. A unidade do corpo de Cristo é tão importante, tão importante. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, a gente falou um pouco sobre a Trindade. A Trindade, mesmo sendo Pai, Filho e Espírito Santo, sendo diferentes em si, mas ele é um único Deus, numa unidade perfeita, em amor, num elo de amor tão perfeito, que nós cremos e sabemos que é o único Deus. Ele é um só. A unidade é perfeita que é um só. O desejo de Jesus para a igreja de Cristo é que nós sejamos um. E o que que a gente tem feito? Exatamente o contrário. E o Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é única e uma unidade perfeita, respeitando as diferenças do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agindo entre si e um apontando para o outro, um glorificando o outro, um mostrando o outro, e é o único Deus. Pensa se a igreja consegue viver uma unidade como essa que Jesus orou. Eu respeito a diferença do outro, ele respeita a minha diferença. Nós, nessa diferença que o Senhor criou, nos ajudamos mutuamente. Aquilo que em mim sobressai, que não sobressai no outro, nós unidos nos tornamos um. E no que nós temos de talentos, de dons, daquilo que o Senhor deu, nós fazemos o quê? Nos tornamos o corpo completo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Jesus ora de uma forma tão intensa, tão extraordinária, que ele está orando pelos discípulos, mas também ora pela igreja, para que nós sejamos um como ele é um. Esse é o desejo de Jesus. Ele segue dizendo, ó, enquanto eu estava com eles,
Eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Destinado à perdição para que se cumprisse a Escritura. Nós sabemos de quem Jesus está falando. Jesus está falando de Judas, o que o entregou. Muita gente pergunta, mas Judas já estava predestinado para fazer isso e ele tinha que se matar e ele tinha que fazer tudo aquilo? Alguém ia entregar Jesus. Era necessário que a profecia se cumprisse para que a humanidade pudesse receber a salvação, receber Jesus, para que Jesus derramasse seu sangue em favor dos pecadores, ok? O problema de Judas foi entregar Jesus e isso fez ser condenado? Não. O que fez com que Judas fosse condenado é porque ele não se arrependeu do que fez. Lembra que Jesus avisa Pedro que Pedro ia negar Jesus? E Pedro nega Jesus. Se a gente comparar os dois casos, Pedro nega Jesus antes que o galo cante. Ele nega por 3 vezes. Chegam, perguntam para Pedro. Eu acho que eu te vi andando lá com esse pessoal, esse povo galileu esquisito aí que anda com o tal de Jesus. Ele, não, 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 não. Não, 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 você deve estar me confundindo. Sou eu, não. E ele olhando Jesus de longe, Jesus sendo, né, sofrendo, apanhando, acontecendo aquilo tudo, e ele acompanhando de longe. Aí diz que ele chega numa hora, né, no pátio, onde o pessoal está se aquecendo, ele vai perto do fogo ali, aí um olha, aí alguém vira para ele. Você fala feito aquele povo, daquele homem que está preso ali, daquele tal de Jesus. Você é um deles, né? Aí ele fala: Não, não, já falei que não, que vocês estão me confundindo. E depois, pela terceira vez, uma mulher chega e confronta ele e ele fala que não. Na terceira vez que Pedro nega Jesus, depois a palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Ele sente a dor de ter negado Jesus. Chora amargamente, desesperadamente. Eu imagino Pedro urrando de dor, de desespero por ter negado o Salvador, ter andado com ele por 3 anos e disse que morreria por ele. E na mesma hora ele lembra que Jesus havia avisado a ele que isso ia acontecer, mas ele se arrepende. Então por que que Judas foi condenado? Porque ele não se arrependeu. A palavra de Deus diz que um coração arrependido o Senhor não rejeita. Arrependimento é diferente de remorso. Pode dizer assim, não, mas Judas se arrependeu, tanto que ele foi lá e se matou. Isso era remorso. E o diabo acusando ele. Segue aí, vamos andar. Versículo 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo vai te odiar, tá? Já escutou alguém falar assim: eu não tinha aceitado Jesus, não estava indo na igreja, não queria saber nada com Jesus. Aí eu fui para lá, Jesus ouviu minha oração, mudou a minha vida, mas parece que as coisas estão piorando. Ah, eu perdi um negócio, eu não tenho mais amigos, aqueles que andavam comigo me abandonaram, porque o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos odiar. Se não é aprovado por Deus, não vai compactuar conosco. Então, essa é a notícia. O mundo os odiou e vai nos odiar. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Aí está o negócio. Por que que Jesus orou para que não fosse retirado do mundo, eu e você, os discípulos, mas fosse guardado do maligno? Porque Jesus vai mandar que eles preguem a palavra. Lembra da grande comissão? Nós somos chamados a pregar a palavra. Quando você senta para ler sua Bíblia, como você está aqui numa segunda-feira, essa hora, ouvindo essa mulher falando na tua cabeça,
Você está fazendo o quê? Buscando alimento para alimentar outro. Tem uma frase, ai, que é conhecida no meio da teologia, mas eu não vou lembrar quem foi que falou. Isso é muito antigo, não sei se foi Martinho Lutero, que ele diz assim: quando um cristão é um faminto alimentando outro faminto. É mais ou menos isso. Ou um mendigo tentando alimentar outro mendigo. É exatamente assim. Nós somos famintos, dividindo o nosso pão diário com outros famintos. Somos desolados ajudando outros desolados. Somos mendigos ajudando outros mendigos. Porque diante do Senhor nós não temos nada. Então, é isso que nós temos que fazer: dividir o pão da palavra. Aí o Senhor vai continuar falando assim: olha, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Quando a gente estudou o capítulo 1 de João, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente viu que verbo é a palavra. A gente estudou lá e viu capítulo 1 de Gênesis, quando o pai começa a falar: haja. O Senhor Jesus estava lá. Ele é a palavra. Então, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, ele é a palavra. E lembra que ele é a verdade? Que a gente falou várias vezes que a verdade é uma pessoa, que a verdade não é relativa. Ela é uma pessoa, se chama Jesus. Então, nós somos santificados em quem? Em Jesus. Santifica-os. Olha como a unidade da Trindade trabalha. Jesus ora aqui falando assim: Pai, santifica eles na tua palavra, mas a palavra sou eu. Santifica-os na verdade, mas a verdade sou eu. Então nós somos santificados em Jesus. 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Nós somos santos. Vou te dar uma notícia: você é santo. Aí você vai dizer assim: você tá é doida porque eu faço um monte de trem errado. Sou um pecador, também sou. Mas nós somos santos porque somos santificados em Jesus. Olha o que ele diz aqui: santificados pela verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Vai lá em Hebreus, capítulo 10. Novo Testamento, você está em João, segue um pouco mais para frente. Hebreus 10, 10. Diz o quê? Vamos lá. Hebreus 10, 10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, nós fomos santificados em Cristo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, a notícia que eu te dou: você é santo porque você foi santificado pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer que agora eu sou melhor do que as outras pessoas que não são santas? Não. Lembra que o evangelho é para servir? A santificação não vem das obras que nós fazemos. Nós somos santificados pela única e perfeita obra que foi feita por Jesus Cristo quando ele se entregou na cruz. Então, nós somos santificados em Cristo. Então, quase encerrando, Jesus ora por todos os crentes. Eita, naquela oração, perto de ser levado, Jesus ainda continua orando e ele está orando, olhando para o futuro, lá na frente. E ele começa a orar por mim e por você. Eu não sei você, mas a minha fé, me diz que naquele dia o Senhor orou por mim, o Senhor viu o meu rosto, o Senhor falou o meu nome. Nesse dia o Senhor falou o meu nome. Jesus orou por mim, pelo meu nome.
A minha fé, eu creio que naquela oração o Senhor Jesus falou o meu nome e orou por mim. A oração do Senhor diz assim: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, isso é futuro, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como que vão crer? Através da mensagem. Por que que você crê? Por que que nós hoje cremos? Por que que a gente conhece Jesus? Porque alguém pregou para nós. E por que que essa pessoa que pregou para nós creu em Jesus? Porque alguém pregou para ela. E assim a gente vai indo para trás até chegar lá nos apóstolos. E Jesus fala que foi por meio da mensagem deles. Após a descida do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, ficaram empoderados, cheios do poder e saíram para pregar sem medo. Foram martirizados, morreram, exceto João, morreram assassinados, exceto João. E essa palavra se espalhou e chegou a mim e a você. Então Jesus estava orando por mim e por você. E ele diz: para que sejam um como nós somos um. Desculpe. 22. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Antes nós falamos o quê? Que a igreja precisa ser unida a ponto de ser o corpo de Cristo. Agora, no final da oração, Jesus sobe um outro nível. Ele sobe mais. Ele diz assim: Olha, que eles sejam um como nós somos um, mas que também eu esteja neles e eles em mim. Ele fala aqui, ó, 23. Eu neles e tu em mim. A ponto de nós sermos um em unidade, estarmos em Cristo, sermos um em unidade com o irmão, com o corpo de Cristo, mas estávamos todos em Cristo. E estando em Cristo, nós estamos ligados ao Pai. O resultado é a eternidade conhecendo o Senhor. Não é só inicia com a unidade com o meu irmão, que vai crescer para a unidade do corpo de Cristo, a igreja, que vai crescer para a unidade junto com as outras igrejas, com os outros irmãos. E eu não estou falando de igreja placa nome, não, igreja pessoas, tá? Pessoas, porque existem pessoas que estão sendo perseguidos por amor a Cristo hoje, que não tem nenhuma igreja para congregar, e eles são igreja. Nós todos unidos, juntos, tão unidos a ponto de sermos um e um em Cristo, e Cristo no Pai. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Plena unidade, em amor. 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O Senhor Jesus fala, ele pede ao Pai para que nós estejamos nele e que a partir disso a gente veja a glória que ele tem. A glória que o Pai deu a ele antes que o mundo fosse criado.
Nós não conhecemos a Deus se não for através de Jesus, porque Jesus e o Pai são um. Nós cremos que Jesus foi enviado por Deus e ele se fez conhecer a nós. E o que que Jesus está fazendo? Cumprindo essa oração. Continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus encerra a oração dele dizendo assim: olha, todos sejamos um em amor. Todos. O que que nós precisamos, como cristãos, como servos do Senhor, entender e colocar em prática através do Espírito Santo? Todos somos um em Cristo. Todos nós somos um em Cristo. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Precisamos entender que as diferenças foram criadas propositalmente. Nosso Deus não errou na hora que nos fez. Então tem um propósito. Tem um propósito. O dom, o presente diário que o Senhor deu a mim, talvez ele não tenha dado a você, o que ele deu a você, talvez ele não tenha dado a mim, propositalmente, para que nós, unidos, consigamos ser completos em Cristo. Pensa, se a minha incapacidade juntar com a sua capacidade, que coisa extraordinária que não vai ser. E esse amor de Deus vai alcançar toda a igreja. Vai acabar disputas, vai acabar o demônio do orgulho, os altares de orgulho, do eu, por que não eu? Por que que não fui eu? Ou por que eu? Essas perguntas que a gente faz porque a gente dá assunto para o pecado que habita em nós. Se a gente entender que unidos nós fazemos parte de um corpo, e Paulo dá esse exemplo claramente, as partes do corpo não são iguais, cada um tem a sua função, e unidos fazemos o corpo e Jesus Cristo é o cabeça. Nessa semana, a palavra do Senhor fala o seguinte para nós: somos tão amados, tão amados, que antes da cruz, o Senhor parou, olhou para o céu e orou por nós, aqueles que iriam crer no futuro. E ele orou por seus filhos, por seus netos. O Senhor Jesus, antes da cruz, orou por você, lembrou do teu nome, pensou em você, conhecia o teu rosto, decidiu sua trajetória. Ele parou ali, orou e falou: Pai, eu oro por aqueles que crerão através da palavra que será pregada. Você é tão especial que Jesus orou por você. Mas nós precisamos ter entendimento que precisamos estar unidos nesse corpo. Nessa semana, vamos levar nos nossos corações a certeza de que o Criador do universo, antes de se entregar na cruz, parou para orar por nós e desejou uma unidade perfeita como a unidade da Trindade. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta noite, nós te agradecemos. Agradecemos porque, incapazes que somos, o Senhor nos escolheu para sermos um, como o Senhor é um. Meu Deus, como é difícil. Mas, Pai, nós oramos em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos tornar um em Ti, em amor, em respeito, em unidade, em trabalho na Sua obra, em concluir e fazer tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Que nós não venhamos reter, que nós venhamos transbordar e transbordar e transbordar, ser lavados, lavados e transbordar. Nos ensina, Senhor, queremos ser um. Toma, Senhor, cada um que aqui está nessa hora, fala o coração e a mente, trazendo a mente, uma mente transformada pela tua palavra, a cena da oração, aonde o Senhor Jesus parou e lembrou de nós, lembrou do nosso nome, orou por nós que ainda iríamos crer. Nós te louvamos. Nos ajuda a colocar em prática, Senhor, tudo que temos aprendido. Te agradecemos nesta noite, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.
Gente, desculpa, mas eu comecei a engasgar aqui. Quero agradecer a todos vocês, ao Anderson, a Candice, Diaconisa Fabiana, Fernanda, Nayara, seja bem-vinda no nome de Jesus. Deus abençoe você e sua casa. Janaína, a Letícia, nossa amada Luciana, pastora Simone, pastor Newton, a missionária Tereza, a irmã Vera, o Valério, meu esposo Dione, que está aqui do meu lado, o presbítero Dione. Gente, essa aula vai para o YouTube e eu queria pedir para que vocês fossem lá, fizessem aquilo que a inteligência artificial pede para que a gente faça, mas mais do que isso, envie para alguém, para que a pessoa possa também se alimentar e estudar da palavra. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, bom descanso, até segunda-feira, aonde nós, aleluia, glória a Jesus, Fernanda. Deus chamou o teu nome. É bom demais imaginar o Senhor falando nosso nome. Segunda-feira que vem, nós vamos entrar no capítulo 18, é quando Jesus vai ser levado, onde ele é preso. Beijo, fiquem com Deus.